Porque o Daniel Alves se tornou o grande exemplo a ser seguido dentro do São Paulo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto bastidores dessa história. Quero te falar também a respeito do Corinthians, que praticamente deu adeus às chances de classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual. Te falo também sobre o risco de o técnico Thiago Nunes ser demitido ou não. E para fechar, mais duas informações. Bastidores da saída do Adilson Batista do Cruzeiro e a venda do Santos pro Atlético Paranaense em relação ao Aguilar, zagueiro colombiano que havia custado no ano passado 15 milhões de reais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim e se curtir, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para fazer com que o canal do Nicola continue crescendo. Quero começar o vídeo falando sobre Adilson Batista, demitido do Cruzeiro no último domingo, isso certamente você já sabe. Mas, ao longo de toda a segunda-feira, vários bastidores da demissão dele no Cruzeiro acabaram sendo revelados pelo próprio Adilson e pelo Ocimar Bolicenho, que também foi demitido e era o diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Os dois deram entrevistas esclarecedoras à ESPN Brasil e mostram um pouquinho da confusão instaurada no Cruzeiro nessa temporada. Na última quinta-feira vazou, em Minas Gerais, a notícia de que o Adilson Batista seria demitido. E o Adilson foi pego de surpresa, porque ele já havia dado treino de manhã e estava almoçando com outros funcionários do Cruzeiro quando começou a pipocar essa história. E aí, o Ocimar Bolicenho contou que foi avisado por um dos membros desse conselho de gestão do Cruzeiro que estava rolando uma votação de WhatsApp entre os 8 membros do conselho de gestão para saber se o Adilson seria ou não demitido. E acabou, por pouca diferença de votos, prevalecendo a vontade daqueles que queriam a manutenção do Adilson. Foi por isso que ele não caiu depois da derrota por 2-0 para o CRB na quarta-feira passada em jogo da Copa do Brasil. Veio o final de semana e a derrota por 1-0 pro Coimbra em jogo do Campeonato Mineiro acabou determinando aí sim a demissão do Adilson Batista. Por falar no Adilson, ele também contestou ou cornetou a forma como as decisões no Cruzeiro são tomadas, muita gente dando pitaco, pouca gente capacitada para isso e pior, pouca gente cuidando dos próprios deveres. Ele chega a citar que uma pessoa relacionada ao marketing, que tinha incumbência de buscar 300 mil sócios torcedores, estava bem longe dessa meta, mas vivia palpitando nas coisas do Cruzeiro. É por essas e outras que a gente vê um time bem debilitado, um time bem fraco, que tem passado vergonha no Campeonato Mineiro e também na competição nacional na Copa do Brasil. Quero falar agora sobre Felipe Aguilar, zagueiro colombiano, 27 anos de idade, que pertence ao Santos, mas está prestes a se mudar para o Atlético Paranaense. Nessa segunda-feira ele inclusive já se despediu dos companheiros de Santos, falta apenas os exames médicos e a assinatura do contrato com o Furacão para que ocorra o anúncio oficial. Dá para dizer que o Santos está fazendo um baita negócio pelo Aguilar. Zagueiro comprado em janeiro do ano passado por 15 milhões de reais, Santos comprou parcelado, ainda deve a última parcela, e o Atlético Paranaense está pagando 2 milhões de euros, ou algo na casa de 11 milhões e 100 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do Aguilar. Zagueiro bem pouco utilizado desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele havia sido contratado por indicação do Sampaoli, fez um bom Campeonato Paulista, mas falhou bastante nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, e o próprio Sampaoli tratou de encostar o Aguilar. Veio o início dessa temporada e ele teve um problema de um edema no joelho direito e acabou sendo pouco aproveitado. Nem foi inscrito num primeiro momento pelo Santos no Campeonato Paulista, depois até foi inscrito, mas ainda nem estreou na temporada. Jogador de 39 partidas e um único gol marcado desde que foi contratado pelo Santos. Diante dessas cifras conseguidas pelo José Carlos Pérez, eu que corneto pra caramba o presidente do Santos, sou obrigado a reconhecer que ele está fazendo uma boa venda. O que chama atenção é que o Santos, a partir de agora, vai ter muitos zagueiros jovens e poucos experientes daqui até o fim da temporada. Hoje, o Santos conta com o Lucas Veríssimo, titular absoluto e melhor zagueiro do elenco, com o Luan Pérez, recentemente contestado pelo torcedor, com o Luiz Felipe, que é bom zagueiro, mas tem oscilado, além dos zagueiros Alex Nascimento e Wagner Leonardo. Vai haver a necessidade, na minha opinião, de o Santos buscar pelo menos um zagueiro mais experiente para a disputa do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre Daniel Alves, que se tornou o grande exemplo a ser seguido dentro do São Paulo.
Motivos não faltariam pelo currículo dele, mas dentro do São Paulo, com a camisa tricolor, ele tem dado uma série de demonstrações de o porquê ser tão diferente dos outros em relação à carreira profissional. Só para dar alguns exemplos de como é que funciona o Daniel Alves no dia a dia. Ele é sempre o primeiro a chegar no CT do São Paulo. Se o treino está marcado para as 10, 7, 7h30, no máximo 8 da manhã, já está por lá. E se o treino está marcado por período da tarde e acaba por volta de 6, 7 da noite, 7h15, 7h30 já tem jogador indo embora. O Daniel Alves nunca vai embora antes das 8, 8h30 da noite. Ele está sempre buscando por mais atividades, está sempre na academia completando os exercícios da parte do campo, e nas partidas oficiais com a camisa do São Paulo, o Daniel Alves também tem dado excelentes demonstrações de que o investimento altíssimo feito pelo São Paulo tem sido recompensado. Você quer um exemplo? Um membro da comissão técnica do São Paulo me contou que o Daniel Alves corre 1,5 km a mais em média por partida na comparação com os outros companheiros de São Paulo. É também por isso que ele lidera ou faz parte dos 5 melhores em várias estatísticas do Campeonato Paulista. De desarmes, de passes certos, de passes longos, de roubadas de bola, de finalizações. E por mais incrível que possa parecer, o Daniel Alves é o artilheiro do São Paulo na atual temporada, com 5 gols marcados, à frente, por exemplo, de Alexandre Pato, de Pablo e companhia limitada. O camisa 10 do São Paulo, que recebe salário de R$1,5 milhão por mês, vai ter direito, em abril, a R$6 milhões em direitos de imagem, para você entender direito essa história. Quando ele foi contratado no ano passado, ficou combinado que o São Paulo pagaria R$500 mil por mês de salário na carteira e acumularia R$1 milhão por mês em luvas. Quando completassem os 6 primeiros meses do contrato, o São Paulo seria obrigado a pagar esses 6 milhões em luvas, e essa data já está chegando, está marcada para o mês de abril, e o São Paulo vai contar com a ajuda da DAZN, aquela empresa que transmite jogos via streaming, para bancar parte desses 6 milhões. Não foi confirmado o valor que a DAZN vai pagar, mas o São Paulo garante que será um valor importante dentre esses 6 milhões, embora o tricolor continue buscando empresas parceiras que queiram investir e se associar à imagem do Daniel Alves para abater esse valor pesado de R$1 milhão de direitos de imagem por mês. Para fechar, quero falar sobre o Corinthians, que se complicou de vez na briga por vaga na próxima fase do Campeonato Paulista, depois da incrível vitória do Guarani por 3-2 em cima da Ponte Preta, em jogo que fechou a rodada do Campeonato Paulista na noite dessa segunda-feira. Se você não acompanhou nada, saiba que a Ponte abriu 2-0 em cima do Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, 2 gols marcados no primeiro tempo, veio o segundo tempo e uma virada histórica do Guarani. O primeiro gol foi marcado pelo Todinho aos 10 minutos do segundo tempo, o Juninho aos 35 empatou em 2-2 e aos 43 minutos do segundo tempo, ou seja, a 2 minutos do fim, o Thalisson acabou marcando o gol da vitória do Guarani, 3-2 placar final. Com isso, a Ponte Preta se manteve na última colocação do Campeonato Paulista, seriamente ameaçada de rebaixamento, não vence as 7 partidas, sendo 6 derrotas nesse período. Já o Guarani pulou de 13 para 16 pontos e é o vice-líder desse grupo. O grupo tem o Red Bull Bragantino em primeiro com 17, já classificado para a próxima fase. O Guarani aparece em segundo com 16 e Corinthians e Ferroviária dividem a terceira e a quarta colocações com 11 pontos cada. Restam só 6 pontos em disputa quando o Campeonato Paulista for reiniciado. Ou seja, o máximo que o Corinthians consegue chegar será 17 pontos. O Guarani já tem 16, basta que empate uma vez para chegar a esses 17 pontos. Os 2 jogos que restam para o Guarani até o fim do Campeonato Paulista. O Guarani visita o Botafogo em Ribeirão Preto e recebe na última rodada o São Paulo dentro de casa. Já o Corinthians faz jogo contra o Palmeiras clássico, marcado para a Arena Itaquera, e faz seu último jogo contra o Oeste em Barueri, 2 rodadas finais que vão decidir os classificados desse grupo. Por que o Red Bull Bragantino já está classificado tendo 17 pontos? Porque ele tem 5 vitórias, e tanto a Ferroviária quanto o Corinthians, que até podem chegar aos mesmos 17 pontos, só chegariam a 4 vitórias. Então, pelo número de vitórias, o Red Bull Bragantino já está assegurado, na pior das hipóteses, como o segundo lugar desse grupo. Conversei via WhatsApp com um dirigente importante do Corinthians para saber se essa classificação extremamente complicada pode causar a demissão do Thiago Nunes por já. E a resposta do dirigente, vou até ler a aspas dele. Você tá louco? Por enquanto não falamos a respeito disso. Então essa é a declaração de um dirigente bem importante dentro do Corinthians a partir desse contexto. Posso me dar o direito de imaginar que ele não será demitido durante a pausa para o Campeonato Paulista por conta do coronavírus, mas se não conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, aí sim dá para imaginar que Mano Menezes
pode ser a solução encontrada pela diretoria para o restante da temporada. Só para lembrar que o Corinthians de 2020 já acumula uma eliminação bastante dolorosa, aquela na pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai no primeiro mata-mata em disputa. Se cair também no Campeonato Paulista, dá para imaginar que a crise será bastante grande, especialmente porque esse ano é ano eleitoral. Teremos em novembro desse ano eleições para conhecer o próximo presidente do Corinthians e o André Sanches precisa de resultados se quiser emplacar um sucessor. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Use o espaço para comentários para deixar dúvidas, sugestões, perguntas, sua opinião ou seja lá o que for. E quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando lá na minha conta do Instagram vídeos que eu faço por aqui. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!